Você já foi acusado de algo que nunca fez? A sensação é como carregar um peso invisível, enquanto todos apontam o dedo e acreditam numa mentira impossível de derrubar. É exatamente isso que acontece com Zungo Barrigudo. As provas estão ali, as testemunhas juram ter visto, e até mesmo quem deveria defendê-lo começa a duvidar. Mas será que a verdade é realmente tão óbvia assim? Ou existe alguém escondido nas sombras, manipulando tudo? O julgamento cruel se transforma numa corrida contra o tempo. E uma pequena pista esquecida pode mudar completamente o destino de Zungo. Antes de seguir, eu quero te pedir algo. Se essa história já tocou você, deixa o like agora mesmo e comenta aqui. Você já foi acusado injustamente? Quero ouvir a sua voz. E claro, se ainda não faz parte, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Agora, se isso parece pesado, espere só até ver o que vem a seguir. Imagine a cena. Zungo Barrigudo parado no meio da multidão, com todos os olhares cravados nele como se fosse um monstro. A acusação não caiu como dúvida, caiu como sentença. Ninguém perguntava, será que é verdade? Todos já murmuravam, como ele pôde fazer isso? Essa é a dor da acusação injusta. Não é só a dúvida, é o silêncio sufocante de quem antes acreditava em você e agora se afasta como se nunca tivesse te conhecido. O coração dele dispara, não de culpa, mas de desespero. Cada detalhe parece conspirar contra ele. Um objeto esquecido, a palavra de alguém que se dizia amigo, coincidências cruéis que se alinham como provas. Talvez você também já tenha sentido esse peso, quando o mundo inteiro parece virar as costas e só sobra dentro de você a verdade que ninguém quer ouvir. E é nesse instante, onde drama e suspense se encontram, que a história de Zungo começa a se tornar insuportavelmente real. Se isso já mexeu com você, escreva nos comentários a palavra injustiça, porque essa é apenas a primeira camada do que está por vir. O silêncio que seguiu a acusação foi ensurdecedor. Cada sussurro, cada olhar atravessado rasgava Zungo Barrigudo por dentro. O peso não estava apenas na voz que o condenava, mas no abandono daqueles que deveriam estar ao seu lado. Amigos desviaram os olhos. Parentes balançaram a cabeça em desaprovação, como se a sentença já estivesse escrita antes mesmo do julgamento. E é aí que a dor se torna insuportável. Não é o medo da punição, mas a solidão de ver todos desistindo de acreditar em você. O rosto de Zungo, entre raiva e desespero, guardava um grito sufocado. Eu não fiz isso, mas ninguém queria ouvir. Essa rejeição dilacera mais do que qualquer sentença, porque transforma confiança em dúvida, carinho em desprezo, proximidade em distância. Talvez você já tenha sentido isso. Ser julgado sem ter a chance de explicar. É um corte invisível, mas profundo, e cada gesto de indiferença só abre ainda mais a ferida, preparando o caminho para algo muito mais sombrio. As provas começaram a surgir como peças de um quebra-cabeça cruel. Um objeto manchado no lugar errado. Uma testemunha jurando ter visto Zungo Barrigudo naquela noite. Detalhes que se encaixavam bem demais para serem coincidência. Aos olhos da multidão, aquilo era suficiente. Tudo apontava contra ele, e a condenação parecia apenas questão de tempo. Mas havia algo estranho nessa clareza absoluta, como se alguém tivesse arrumado cada peça para contar exatamente essa versão. Ainda assim, quase ninguém duvidava. Era mais fácil aceitar o óbvio. Se está diante de nós, deve ser verdade. Esse é o ponto mais angustiante. Quando até as evidências parecem inimigas, e lutar contra elas é como socar uma muralha invisível erguida pela mentira. Zungo gritava sua inocência, mas cada palavra só alimentava o silêncio descrente. Do lado de fora, quem assiste a essa cena sente a indignação crescer, porque algo não se encaixa. Há uma sombra por trás da história oficial. E essa sombra não vai parar até engolir tudo. Zungo Barrigudo já não tinha mais onde se apoiar. Cada passo era seguido por olhares de desprezo, como se fosse um estranho entre os seus. Aqueles que antes chamava de amigos agora se afastavam em silêncio. Alguns até viravam o rosto, incapazes de encarar a vergonha de permanecer ao lado dele.
O isolamento pesava mais do que a acusação, porque revelava a verdade mais cruel. Ele estava sozinho. As paredes que antes eram seguras agora pareciam frias, e até os lugares familiares se tornaram hostis. Seu coração gritava por apoio, mas a resposta era apenas o vazio, o julgamento, a distância. Essa ferida corta mais fundo que qualquer sentença. Não é só a injustiça, é ser deixado para trás por quem jurou nunca soltar sua mão. E talvez você também já tenha sentido isso. O silêncio mais doloroso que a própria mentira. Mas é exatamente no meio desse vazio que algo diferente começa a se mover. Pequeno, esquecido, uma sombra discreta, mas capaz de abalar a certeza de que tudo estava perdido. Foi no fundo desse abismo de solidão que algo inesperado começou a surgir. Entre acusações e silêncios, pequenos sinais não se encaixavam. Um gesto nervoso de uma testemunha, uma frase mal formulada, um objeto esquecido que ninguém havia notado. Fragmentos quase invisíveis apareciam como rachaduras na versão oficial, abrindo espaço para a dúvida. Zungo Barrigudo, mesmo abalado, começou a perceber. Se tudo fosse tão claro, por que havia contradições escondidas nas entrelinhas? A angústia do público se transformava em curiosidade. Uma nova porta se abria diante dos olhos, revelando que a história tinha camadas ocultas. O suspense crescia. Já não era apenas sobre rejeição, mas sobre descobrir quem manipulava cada passo. E quando a dúvida finalmente se instalou, ninguém conseguiu desviar o olhar. Porque algo muito mais sombrio do que uma acusação estava prestes a emergir das sombras. E então, como um raio em meio à tempestade, a verdade explode diante de todos. Aquele que parecia intocável, confiável, até mesmo um amigo, próximo de Zungo Barrigudo, é desmascarado como o verdadeiro culpado. O silêncio que antes o condenava se transforma em choque coletivo. As provas que pareciam indiscutíveis revelam-se armadilhas meticulosamente plantadas, cada detalhe preparado para que Zungo fosse o bode expiatório perfeito. A revelação é rápida, brutal, impossível de ignorar. Não há tempo para raciocinar, apenas para sentir o peso da traição. O público fica sem fôlego, porque tudo que acreditava até agora desmorona em segundos. O olhar de Zungo, antes marcado pelo desespero, agora se transforma em uma mistura de fúria e alívio. Ninguém esperava por isso. E é exatamente nesse choque que a história atinge o seu ápice. Mas a revelação, por mais devastadora que seja, deixa no ar uma nova suspeita. Se alguém foi capaz de arquitetar tudo, talvez não estivesse agindo sozinho. A inocência de Zungo Barrigudo finalmente vem à tona, mas o alívio não traz paz, apenas silêncio. A multidão que o acusava agora se cala, incapaz de encarar a própria culpa. Livre do peso da mentira, ele encara algo ainda mais perturbador: a dúvida. Se um amigo próximo foi capaz de trair dessa forma, quem garante que não existe alguém maior, oculto nas sombras, manipulando cada passo? A justiça parece ter apenas arranhado a superfície de algo muito mais sombrio. O público sente. Não acabou. O mistério apenas começou. E nesse silêncio pesado, eu quero te convidar a mostrar sua voz nos comentários. Escreva: eu acreditaria no Zungo, se você teria ficado ao lado dele desde o início. Porque cada palavra mantém essa história viva. E o próximo capítulo já está à espreita, esperando para ser revelado. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você. Então não fica de fora. Se inscreve agora no canal e acompanha cada novo episódio de Zungo Barrigudo. Ainda vem muito mais drama, emoção e mistério. Nos comentários, escreva: eu acredito no Zungo, se você estaria do lado dele desde o começo. E claro, deixa o like, porque isso mostra que você apoia conteúdos intensos e cheios de reviravoltas. Agora, não saia ainda. O próximo vídeo já está na tela, e o que vai acontecer nele é ainda mais insano. Clica e continua com a gente, porque a história só está começando.